Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Medicina atual é ciência? 25/9/1953. Remédio considerado como alimento. Nos dias de hoje é comum as pessoas tomarem remédio, não só com a intenção de adquirir saúde, mas também como se fosse alimento. Em muitos casos, se a medicação faltar, não conseguem nem desempenhar com eficiência a sua função. Por isso é muito comum a gente ouvir em ambientes de trabalho comentários como: tal pessoa parece estar hoje fraca, é que lhe faltaram complexos vitamínicos, ou ainda, aquela outra precisa de uma medicação fortificante, está muito debilitada. Assim vive a maioria dos seres humanos. Então, de acordo com essa lógica, quem mora longe da civilização ou não tem dinheiro para comprar remédio, deveria estar sempre bastante fraco ou doente. Por outro lado, observando-se a história humana, percebe-se que o enfraquecimento do corpo começou com a chegada da civilização materialista. Mesmo assim, em todas as partes do mundo, há um acentuado incentivo ao uso de medicamentos. Não lhes parece um fato estranho? É interessante observar também que são encontradas muitas pessoas com saúde perfeita e extraordinária vitalidade, porque nunca tomaram espécie alguma de remédios. Como já disse várias vezes, ouço dos médicos comentários a respeito da pouca eficácia dos remédios atualmente. Tal ocorrência se deve à semelhança que existe entre a ação dos medicamentos empregados em curas e as drogas em geral. De início, os viciados as ingerem ou as injetam, por exemplo, a cada 3 dias. Com o tempo, essas substâncias vão perdendo efeito e o dependente precisa usá-las com mais frequência, a espaços cada vez menores, chegando ao ponto de consumi-las uma ou até várias vezes ao dia. O mesmo acontece com relação às doenças. Antigamente bastava tomar uma pequena dose de remédio para a gripe ou dor no estômago, que o problema estaria resolvido. Pouco a pouco, porém, a situação foi se agravando e hoje são necessárias dosagens maiores e mais frequentes. Em se tratando de asma, por exemplo, antigamente eram aplicadas injeções só quando aconteciam as crises, mas agora, em determinados casos, há necessidade de medicação diária para que a pessoa não se sinta sufocada. Então, observando-se desse ângulo, todos os remédios são drogas. Assim, se alguém tem medo de tornar-se um viciado, deveria também temer os remédios, pois causam igual dependência. Tem apenas um efeito mais demorado. Como, porém, a cabeça está muito ruim, o ser humano não consegue perceber o mal que o domina. É o que acontece no caso da tuberculose. De ano para ano, a medicação muda. No momento existe a hidrazida. Logo mais não sabemos o que poderá aparecer. Assim vai continuar. Novos e incontáveis remédios surgindo sem parar. Apesar de atualmente ser essa a realidade, num futuro próximo o mundo inteiro começará a aceitar a nossa opinião. Nessa época, haverá drogas fortíssimas, de efeito muito rápido e violento. Então, as pessoas, ao tomarem consciência desse fato, ficarão amedrontadas. Por isso, alerto. Quando forem falar sobre o uso de remédio, citem o exemplo do vício das drogas, que todos entenderão mais facilmente a explicação de vocês. Quando uma medicação não surte mais efeito, é comum a pessoa buscar uma outra mais potente. No geral, um novo tipo de remédio traz momentaneamente algum alívio. Na verdade, essa reação positiva é sinal de que o corpo já se acostumou com o remédio usado antes e está agora precisando de outro mais forte. Em última análise, o organismo já ficou viciado, criou anticorpos capazes de inibir o efeito da medicação. O mesmo se dá com respeito à alimentação. Quando a pessoa se alimenta de produtos contaminados ou que contêm algum tipo de veneno,
Pouco a pouco o corpo vai se acostumando, até chegar o momento em que essas substâncias nocivas não lhe causam mais nenhum problema. Assim, pode-se dizer que um vício é, na verdade, um uso repetitivo das mesmas coisas. Torna-se, por isso, urgente haver uma mudança de hábitos, tanto na vida humana quanto na agricultura, porque as pessoas já estão viciadas em remédios e alimentos contaminados. A terra e as plantas, por sua vez, em adubos. O homem moderno tem o seu cérebro inteiramente contaminado por toxinas. Por essa razão, perdeu a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Em consequência, permanece iludido pelo efeito momentâneo dos remédios. De outra parte, vivendo presas a ilusões, as pessoas não têm possibilidade de entender que a solução de qualquer problema apresenta um ponto focal, quer dizer, só existe um meio que é, de fato, o melhor para a resolução do impasse diante do qual elas se encontram. Entretanto, quase ninguém consegue enxergar esse ponto devido ao acúmulo de toxinas no cérebro, as quais impedem a clareza de ideias e a agilidade de raciocínio. Foi exatamente essa constatação de falta de discernimento que já me levou algumas vezes a afirmar que o homem moderno tem inteligência superficial e por isso é um tolo. Também pela mesma razão, insisto na urgência de se acabar com os medicamentos. Se estes forem aniquilados, vai ocorrer um aclaramento de ideias. Assim surgirão mentes limpas e invejáveis cabeças pensantes. Por outro lado, desaparecerão também as doenças contagiosas, cuja origem são as toxinas dos remédios. Bom dia, obrigada, presença. Obrigada às pessoas que estão em casa assistindo, fazendo oração junto. Então, eu acho que esse alerta de Meixo Sama, né, do quanto a mente das pessoas estão atrapalhadas. A gente vê no noticiário todo dia, né? Pessoas fazendo, tomando atitudes, praticando atos, que na cabeça delas está certo. Né? Quando uma pessoa acha que deve matar a outra, por algum motivo, o motivo dela, ela acha que está certo, está tudo bem, ela já não tem mais o discernimento do que é certo e errado, o que é bem e o que é mal. Né? Então, esse problema, com certeza, é nuvem na mente, né? A nuvem, quando vem, a gente fala que nem quando fica na frente do sol, a luz do sol não passa. A nuvem negra faz com que fique escuro o dia, né? Isso acontece na nossa mente. Com essa nuvem a gente não raciocina. E quando o ser humano perde a razão de raciocinar, ele comete atos até animalescos, né? Mas na cabeça dele ele não tem essa consciência. Alguns, quando acaba de praticar o ato, tomam consciência, mas aí já é muito tarde. Porque essas pessoas ainda não estão completamente fora de si. Elas ainda têm um pouquinho de consciência, mas ela vem tardia, depois de feito aquilo que ela fez. Não só em atos tão graves assim como quando a pessoa fala algo para outra pessoa que magoa, depois que falou, ela reflete, nossa, não devia ter falado. Porque vê a reação da outra, né? Mas aí já foi. Aí serve para reflexão, para mais tarde não agir de novo. Mas se tiver muita nuvem na cabeça, não consegue. Não consegue, por mais que fale, não vou fazer mais isso, quando vê, está fazendo. É que nem o viciado. O viciado, falei ontem, ele entra na droga porque ele é uma pessoa fraca, não consegue lidar com a situação, com os problemas que apresenta. A parte emocional dele está muito mal. Então ele vai para as drogas buscando alívio. Assim como quem toma remédio, vai para as drogas do remédio buscando alívio. E aí, quando ele usa a droga, ele se sente bem, porque ele sai fora. Mas quando o efeito da droga passa, ele precisa de novo. E com o tempo, como o Meshama fala aqui, precisa de uma dosagem maior. Né? E além de ele se intoxicar, ele também está gastando muito dinheiro. E às vezes nem tem. Né?
Mas ele necessita, é uma coisa, muitas pessoas acham que é só com droga ilícita, bebida, né, o álcool, a cocaína, seja o que for. Mas o remédio também, tem gente que não fica sem remédio mais. Tem gente que não fica. Porque é uma droga também. Ela mexe com o nosso organismo. E a pessoa precisa da droga. Então o drogado, ele tem que usar a droga de novo, isso vai se repetindo, por isso é um vício. Com o tempo, ele vai ficando fraco, mas ele percebe que ele está num caminho muito ruim. Mas entre ele saber que está num caminho ruim e ter força para parar, teria uma diferença grande. Então não adianta todo mundo falar, cara, larga isso. Porque ele já está querendo largar, mas não consegue. E aí é pior. Porque aí antes ele curtia a droga, sem nenhuma consciência. Mas a partir do momento que ele toma consciência que aquilo é ruim, que ele está prejudicando ele, toda a família dele, que está vendo para onde ele está indo, que ninguém aguenta ver um filho indo para esse caminho, que se destrói, a pessoa sai fora da realidade, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, não consegue ter família, não consegue nada. Então é um sofrimento para os familiares. Só que ele vê esse sofrimento, mas ele não consegue mais parar. Sozinho não. Sozinho não. Ele até busca, as pessoas levam para clínicas, né? Mas ele não pode ficar em contato com a droga, nem ver ninguém usando, porque uma hora ele volta. A única maneira dele sair das drogas mesmo é ele se aproximar de Deus. Porque aí é a força de Deus que vai. Não é a dele, porque ele não tem. Ninguém de nós tem. Só que a pessoa, quando está nesse nível, está muito fraca mesmo. Não tem força nem de buscar ajuda. Então, com a ajuda de Deus, aí sim, a pessoa pode chegar a largar a droga. E se largar com a ajuda de Deus, não é uma coisa de repente. A gente sabe, a gente vê aqui. Pessoas que recebem jorei, participam das orações, larga, daqui a pouco está voltando de novo, porque ainda é um processo. O corpo ainda está com muita droga, até eliminar, ainda fica com vontade, de vez em quando vem. Mas quando parar é de vez. Quando parar é de vez, ele pode até ver alguém usando, não precisa esconder. Ele não vai ter vontade, porque o desejo de usar a droga saiu. Porque esse desejo é porque tem mácula. A mácula que faz ter esse desejo. E junto disso, encosta coisas que também querem se aproveitar disso, usar droga também. Às vezes é um ser humano que já partiu, que usava droga e necessita continuar usando, porque ele não sabe nem que morreu. Mas o espírito ainda sente desejo, né? Porque os nossos sentimentos não acabam aqui, não vai para a terra junto com o corpo. O sentimento vai embora com o espírito. E se o espírito não vai para o mundo espiritual, ele fica por aqui ainda querendo fazer tudo o que ele fazia. E quem ele pudesse encostar, normalmente é por fio espiritual, ligação, ele vai continuar usando droga. Então não adianta falar, morreu. Acabou, não acabou não. Não acabou nada. Então precisa resolver as coisas aqui na Terra. Para isso a gente teve essa oportunidade de vir aqui, porque é aqui que se resgata. A gente não veio aqui só para curtir a vida. Se a gente resgatar essas dívidas logo, com certeza vai viver plenamente. Vai viver a vida que Deus quer que a gente viva. Mas como a gente veio com dívida, por que a gente tem dívida? Porque a gente fez coisas erradas, né? Por que quando você tem dívida num banco, por que você tem dívida? Porque você pegou dinheiro do banco. E se você não pagar logo, o que vai acontecer? Corre juros e correção. Vai corrigindo mês a mês. E uma dívida que era um montante, está o dobro. Então, quanto mais rápido você pagar, melhor. Mesma coisa as dívidas espirituais. No mundo espiritual existe também um fórum. E aí quando fala, agora vamos cobrar dessa pessoa aí, vamos lá, onde é que ele está, começa a cobrança. E aí tem gente que fica assim, ai,
eu dedico tanto, por que que eu ainda sofro tanto? Porque realmente a gente vê gente muito boa fazendo coisa bem para os outros, mas continua sofrendo, porque tem muita dívida, gente. Pensa que vai lá no banco, paga a primeira parcela e acabou? Não, tem a segunda, a terceira. Então, quer melhorar logo, elimina as dívidas logo. Se puder pagar à vista, melhor ainda. E como que se paga a dívida espiritual? Praticando bem, com certeza. É uma maneira mais rápida. Quando você é utilizado por Deus para ajudar o próximo, essas dívidas que você trouxe vai diminuindo, as máculas vão diminuindo. Então, a gente precisa ficar com a cabeça arejada, limpa, né, para poder ter discernimento. Porque se a gente for seguir o que a maioria está fazendo, a gente vai para o buraco também. Mesmo que a maioria esteja fazendo, você tem que ter um mínimo de discernimento para falar, não, isso daí não é bom, não vou. Não é porque a maioria faz que é o certo. Infelizmente, a maioria tem muita mácula. E bem pouco, e a minoria tem pouca mácula. Então, não dá para seguir a maioria. Bom, gente, muito obrigada e um bom dia a todos.